Começando aqui no canal mais um teste de sistema ADAS e o carro da vez é o Volkswagen T-Cross Extreme, a versão mais aventureira, pelo menos de visual, aqui desse que é um dos SUVs compactos mais vendidos do Brasil. Sem mais enrolações, a gente vai falar aqui hoje sobre ACC, que é o piloto automático adaptativo. Esse carro tem alguns opcionais que trazem sensor de ponto cego, centralização de faixa, parque assist, que é o estacionamento automático. A gente vai mostrar tudo isso na prática para vocês, item por item, para a gente descobrir se o Volkswagen T-Cross consegue ou não, digamos que, dirigir sozinho aqui nessa versão Extreme já 2026. E antes de testar tudo na prática, vamos falar de algumas configurações que a gente tem aqui do ADAS. Primeiro a gente vem aqui nas configurações da central multimídia e em carro a gente tem a opção de sistemas de assistência. Você pode ligar ou desligar o sensor de fadiga, o alerta de colisão frontal com a frenagem automática você pode desligar também e colocar ou tirar aquele aviso de distância segura em relação ao carro da frente. O Lane Assist, que é a permanência de faixa, você pode deixar o sistema ativo e também ativar ou desativar a vibração. Sensor de ponto cego você também pode desativar, assim como o assistente de saída de vaga, que na verdade é o alerta de tráfego cruzado traseiro. Basicamente é isso. Porque a permanência em faixa, infelizmente, você não tem a sensibilidade, né, a configuração. O que você pode fazer também, deixa eu destacar aqui no modo de condução, é trocar a sensibilidade do ACC, que é o piloto automático adaptativo. Então ele vai mudar aqui de acordo com o modo de condução, mas no indivíduo você consegue personalizar individualmente, quem diria, né, algumas configurações do carro. Então a transmissão, a direção, o ar-condicionado e o ACC. Aí ele possui o modo normal, o Sport e o Eco. A gente vai usar o Eco para ele ficar mais suave nas acelerações e frenagens. Aproveito para destacar que aqui por esses comandos do volante, você tem até um acesso mais rápido aqui que faz a mesma função. Você encontra também outras opções de assistentes. Então você pode desativar ou ativar o Lane Assist de forma mais rápida, o sensor de ponto cego e o assistente de saída de vaga também, assim como o Front Assist, que é a frenagem automática de emergência. E aqui em velocidade você ainda seleciona entre o ACC, que é o piloto automático adaptativo, e o limitador de velocidade que esse carro também tem. Vou explicar isso para vocês durante o vídeo. Vistas essas configurações, vamos lá para a estrada conferir como que ele se comporta na prática. Adivinhem só qual é o primeiro item que a gente vai falar. É lógico que é do sistema de permanência em faixa, como eu sempre gosto de começar falando. Aqui ele funciona entre 60 e 215 km por hora. Então é uma faixa de velocidade realmente muito boa. Então vamos deixar ele aqui sair um pouco para a direita, ó. Já fez a correção no volante, perceberam? Ele ainda está fazendo, ó. Ó, ele não está deixando o carro sair para lá. Vamos ver de novo. Ó, já apareceu aqui, conduza no meio da pista, perigo à frente, e fez a correção novamente. Eu não vou colocar as mãos para ver o que ele faz pra gente, ó. Aparentemente, ó, ele aparentemente só vai dar o alerta quando a gente estiver saindo sem as mãos. Agora a gente vai ter que desviar aqui desses objetos na pista. E eu percebi, inclusive, que ele deu uma vibradinha aqui no volante, algo que você pode desativar, como eu mostrei, mas assim que a gente estava saindo da faixa, ainda que propositalmente. Se você der seta, aí lógico que ele não vai alertar e não vai vibrar, né? Vamos mostrar aqui de novo, ó. Ele tá mantendo mais ou menos centralizado, né? Ele tá um pouquinho aqui mais para a direita, mas vocês podem ver que ele consegue mexer no volante antes mesmo de sair da faixa, antes de comer faixa. Isso é legal. Vamos ver, ó. Realmente, ó, ele fica apitando somente quando você está comendo faixa sem as mãos no volante. Mas, ó, ele já voltou aqui pro centro, então ele ficou verde. Aí voltou a apitar porque ficou amarelo de novo. Mas aparentemente, ó, ele não desliga o sistema. Olha que interessante. Isso é importante porque eu posso ter cochilado, posso ter desmaiado. E ok, não é pro carro dirigir sozinho, mas olha a assistência que ele dá, ó. Ó, tô até agora sem colocar a mão no volante. Muito interessante, né? Vou assumir a direção, ele parou de apitar. Vamos ver a correção aqui pro lado esquerdo. Deixa eu induzir o carro a sair pra cá, ó. Epa! Agora ele fez uma mudança muito brusca, ele não precisava, né? Vamos mais uma vez aqui pra esquerda.
Ó, agora fez uma correção mais suave, só que ele tá comendo faixa aqui, hein? Acho que ele tá com fome hoje, ó. E agora ele vai sair aqui pro outro lado, já corrigiu. Colocar as mãos no volante. Pra direita a gente viu que tá funcionando muito bem, né? O ângulo da curva também facilita pra ele não ter que calcular muita coisa. Ele só virar um pouco mesmo e manter, né? Jogar aqui pra esquerda de novo, ó. Ó, aqui ele já não corrigiu muito bem não. Vocês viram que ele comeu faixa bastante tempo. Agora pra direita ele fez uma correção muito realmente precisa, muito boa. A gente nem chegou a comer a faixa da direita, só da esquerda mesmo. Aqui que tá mais uma reta, ó, vamos tentar jogar pra esquerda. Fez uma pequena correção, mas vocês viram, né? Ele comeu um pouco de faixa também. Vamos testar essa curva aqui pra esquerda, ó. Eu nem tô numa velocidade muito alta, hein? Tô aqui a 90 e pouco, ó. Ó, agora ele já fez um pouco melhor. Ó, ele tá mantendo bem perto da faixa da esquerda. Chegou até a comer um pouquinho, mas ele não tá saindo da faixa. Deixa eu só encostar aqui no volante pra ele detectar que eu tô aqui. Tô aqui, meu amigo. Vocês viram que existem algumas exceções onde ele não vai funcionar assim com maestria, mas de forma geral eu gostei bastante desse recurso de permanência. Ele tem a centralização que a gente vai falar daqui a pouco, mas aí é um recurso separado. Só acho que faltou sensibilidades aqui para permanência em faixa, ou a correção de faixa. Vocês devem ter notado que eu estou aqui com a garganta não muito boa, minha voz está meio diferente hoje. E mesmo assim estou aqui gravando conteúdo para vocês nesses pequenos detalhes que a gente vai mostrando de forma praticamente exclusiva aqui no nosso canal. Então eu peço por favor que em retribuição você deixe o seu like aqui embaixo e hype o vídeo. As duas funções são gratuitas. Então arrasta os comentários ali para o lado, seja para a esquerda ou direita, que vai aparecer a opção de hypar o vídeo. E like, vocês já sabem, né? Só dar o joinha ali embaixo também. Vamos falar sobre a frenagem automática de emergência. Ela também detecta pedestres e ciclistas. Tem aquele alerta de distância segura, então quando você anda muito próximo do carro da frente, ele vai pedir para você abrir um pouco mais de distância. E depois dele fazer uma parada completamente automática no sistema, ele vai liberar os freios logo em seguida. Então é importante ficar atento porque o carro não se mantém parado. E o manual diz pra gente que ele auxilia de forma máxima para veículos, né, incluindo os de duas rodas como motos, entre 5 e 250 km por hora. Quer dizer que fora dessa velocidade talvez até funcione, mas não é garantido e pode não funcionar assim da melhor forma possível. Mas a partir de 5 km por hora funcionar já é um ponto bastante positivo. Para pedestres é entre 5 e 85, a velocidade máxima é bem menor. Vamos pegar um carro aqui para a gente acelerar um pouco mais forte para fazer ele ativar o sistema. Com esse HB20 acho que vai dar certo, ó. Vocês viram, né? Além dele fazer o alerta aqui no painel de instrumentos, além do alerta sonoro, é claro, ele também atuou nos freios nesse caso. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas deu para notar, pelo menos eu aqui, bem o barulho do freio acionando automaticamente. E é claro que eu senti também ali no pedal. A frenagem automática de emergência, pessoal, nem sempre ela consegue evitar completamente a colisão. Às vezes o que ela vai fazer é mitigar esse acidente, o que significa que você bateria, sei lá, a 160 km por hora, mas ele consiga reduzir para 115, 120, 130, até se reduzisse para 140, já seria bom, né? E às vezes, quando você freia e ele entende que aquela frenagem não é suficiente ou não é adequada, ele pode fazer também uma frenagem ainda mais forte automaticamente, que foi exatamente o que aconteceu ali no nosso teste. Eu pisei no freio, mas ele fez uma frenagem um pouco mais agressiva para garantir, ou tentar garantir, que não houvesse uma colisão. Vamos falar sobre o Park Assist, que é o estacionamento automático. E antes da gente começar o nosso teste prático, primeiro que para vagas paralelas, como a gente vai usar aqui agora, o sistema vai exigir 80 centímetros a mais do que o comprimento do carro para que ele consiga estacionar na vaga. Ou seja, se for extremamente apertado, ele não vai conseguir estacionar. Em vagas transversais, que é aquela que você para um carro do ladinho do outro, vai precisar de 70 centímetros a mais em relação à largura do carro. E para que ele possa detectar uma vaga, tem que estar abaixo de 40 km
por hora para vagas paralelas, como essa que a gente vai fazer agora, e abaixo de 20 para vagas transversais, que é aquela que você coloca lado a lado. Também já aproveito para dizer que durante o estacionamento automático o limite é 7 km por hora. Então você, por acaso, passando desse limite, ele vai desativar sozinho o sistema. Se dentro de 6 minutos ele não conseguir estacionar o carro sozinho, ele também cancela e você vai ter que repetir o processo. Eu quero parar entre a Kombi aqui e tem uma Montana ali. Vou acionar o Park Assist aqui. Vou dar seta aqui pro lado direito para facilitar a detecção dele e a gente vai andando aqui até ele achar a vaga. A vaga é bem grande, como eu disse, tá? Mas é só pra gente conferir realmente como funciona o sistema. Vamos ver? Ó, ele já encontrou aqui a vaga. Eu vou agora colocar então na ré e vou deixar ele fazer sozinho. Lembrando, ó, ele já apareceu intervenção na direção ativa, observar imediações. Lembrando que eu preciso controlar o acelerador ou então o freio, né? Como o carro já anda um pouquinho, só de soltar o freio, ó, ele já vai fazer essa questão para nós. E olha que bacana, ali no painel a gente tem uma barra mostrando o progresso do estacionamento. Então a gente vê se ele está prestes a terminar a etapa ou se ainda está longe. Como eu tô vendo que tá quase acabando, eu vou controlando melhor no freio, porque eu sei que ele vai pedir para eu parar, ó. Ó, vamos mais um pouquinho, ó, pediu para eu parar. A gente consegue ver ali, inclusive, que tá bem próximo da Kombi ali atrás. Coloquei o D, como ele pediu, e ele vai pedir para eu ir para frente agora. Estamos na subida, eu vou ter que dar uma aceleradinha de leve, ó. Senão o próprio movimento do carro ali já é suficiente, aí você controla somente pelos freios. Vamos lá, ele tá quase pedindo para parar. Ó, pediu para parar. Assistente de direção para estacionamento concluído. Assuma a direção. Estamos aqui do lado de fora. Realmente a vaga é bem grande, tá, pessoal? Cabe até um Smart aqui atrás, até um Mob eu acho que entra aqui. Mas hoje tá difícil de achar vaga, então foi o que eu encontrei. É só pra gente demonstrar ali qual foi o funcionamento, né? Ele virando o volante sozinho e etc. Aqui atrás a gente vê um espaço bem grande. O legal é que ele colou bastante na Kombi aqui atrás e mesmo assim depois ele foi bastante pra frente. Vamos conferir aqui a dianteira como é que ficou em relação à Montana, ó. Tem um bom espaço considerável também, mas a impressão é que ele deixou um pouco mais para a rua do que deveria. Vamos ver aqui desse lado, ó. Em relação à guia, realmente eu pararia um pouquinho mais perto, mas eu achei muito legal que o carro não ficou torto. A gente já testou vários Park Assist aqui no canal, onde ele fica a traseira mais próxima do que a dianteira ou ao contrário. Aqui não, ele ficou bem reto mesmo. Só faltou ficar um pouquinho mais perto da guia, mas para um sistema automático, vou dizer que tá aprovado. Agora vamos ver como que ele faz sobre a saída de vaga. Aqui tá bem fácil para sair, então eu imagino que ele só vá para trás e vai virar o volante, mas vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver se agora ele faz o inverso aqui para nós, ó. Vou acionar o Park Assist, ligar o indicador de direção e engatar marcha a ré. Então vamos colocar aqui para esquerda, ó. Vou engatar a ré. Ó, intervenção na direção ativa, observar imediações. Vamos ver de novo o que ele vai fazer. Ele está colocando para trás. Vamos ver até onde ele vai. Ó, já pediu para colocar para frente, ó. Assuma a direção e prossiga viagem. Então ele percebeu aqui que a gente tem bastante espaço. Ele já até colocou a direção aqui para o lado esquerdo, mas o resto a gente tem que fazer de forma manual. Bem que, apesar de estar super fácil aqui, né, qualquer um consegue sair, mas bem que ele poderia embicar já ali pra gente, como alguns outros carros já fizeram. A exemplo do Jeep Commander, como a gente já testou aqui no canal. Chegou o momento da gente testar agora naquele tipo de vaga de shopping ou de mercado, como estamos aqui. Vamos ver se ele vai então detectar. A minha intenção é parar entre o K aqui e o Uno. Ó, ele já mudou o tipo de vaga sozinho, tá? Mas ele falou pra gente parar, acho que ali na frente. Vamos ver se ele detecta aqui pra gente parar de ré. Ó, vamos lá. Ó, agora sim ele apareceu ali a visualização. Ó, já coloquei aqui a ré, intervenção ativa, e vamos somente controlar aqui no freio. Novamente a gente vê ali aquela barra indicando até onde vai ali essa etapa, né? Agora a câmera de ré aqui poderia ser um pouco melhor, viu? Vamos ver, o volante tá atrapalhando um pouco aqui, mas deixa eu olhar. Ó, parou bem perto do Uno ali atrás, né?
Ó, dá pra ver que parou bem próximo, né? Vamos colocar agora pra frente. Fez o movimento do volante, vamos um pouco pra frente até onde ele mandar. Ó, tô fazendo tudo sozinho, hein? Mandou, engatar ré de novo. Vamos lá de novo, ó. Lembrando que eu tô fazendo um pouco mais devagar para mostrar melhor para vocês, né, pessoal? Mas ele consegue fazer sim um pouquinho mais rápido do que isso. Tem um carrinho lá atrás, mas eu acho que ele não vai pegar porque tá fora da vaga. Ó, vamos lá. O que que ele pediu? Ir um pouquinho para frente? Vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que não é necessário, mas ó, acho que ele vai arrumar mais um pouquinho ainda, ó. Ó, pediu para parar de novo. E de novo ele vai dar ré. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Assistente de direção para estacionamento concluído. Assuma a direção. Bom, vamos então ver como que ficou o resultado lá do lado de fora. Mas eu já acho que ele não parou muito bem, não. Analisando o resultado aqui do lado de fora, a gente percebe o seguinte, ó, ele parou realmente dentro da vaga, está dentro do limite, ó, o carro praticamente não saiu aqui da linha. Desse lado parou com uma distância boa, mas ele está um pouco torto sim, ó. E em relação à linha, a frente está mais distante do que a traseira. Mas o que me incomodou foi isso aqui, ó. Olha o espação que a gente tem aqui atrás. Esse carrinho já estava aqui e eu acho que ele acabou se perdendo um pouquinho por conta dele, porque a gente tem sensores aqui mais na laterais. Então eu acho que foi ele que detectou o carrinho e ele preferiu fazer uma outra manobra e parar um pouco mais para frente. Lembrando que eu parei onde ele falou que estava concluído, mas eu poderia sim, claro, colocar o carro um pouco mais para trás, né? E aqui vocês notam de novo, ó, como tá torto em relação à faixa. Pode ter sido só essa vez, mas nesse nosso teste, nesse tipo de vaga, eu não gostei muito do resultado. Quebra um galho? Quebra, mas esse tipo de vaga é muito mais fácil também de estacionar, né? Então você provavelmente nem vai usar o Park Assist para um momento desse. É mais prático, até mais rápido e fica melhor quando você mesmo estaciona o carro. Agora eu quero contar para vocês como que funciona o ACC, que é o piloto automático adaptativo. Você pode definir aqui velocidades entre 20 e 210 km por hora. E o legal é que você tem aqui a opção de colocar o limitador de velocidade ao invés do ACC, que eu já vou falar para vocês. Vou programar aqui em 52 km por hora. Uma parte ali do painel já fica até vermelha, né? O que eu vou fazer? Eu vou aqui acelerar o carro e a gente percebe, ó, a 50, 51, ele já está bloqueando a minha aceleração do pedal. Ele não tem aquele controle de cruzeiro convencional que vai acelerar sozinho, mas nesse caso aqui ele vai limitar se você não quiser usar o ACC. Deu um pé fundo, ele vai liberar os freios para você atropelar um bandido, se você quiser, alguma coisa nesse sentido, tá? Então você que está no comando. Agora eu vou acionar aqui o ACC. Vou programar na verdade em 52. Já vou aproveitar para acionar o Travel Assist, que eu já vou falar para vocês. Deixa eles dois juntos aqui funcionando. O ACC você pode definir entre 20 e 210 km por hora. E o legal é que você consegue passar de um em um aqui pelo RES e pelo SET, se você quiser uma velocidade um pouco mais precisa. Passando aqui pelo mais e menos, ele pula de 10 em 10. Está a distância mais próxima em relação ao carro da frente. Vocês podem notar que ele ainda deixa uma boa distância, acho que poderia diminuir um pouco mais. E a gente está vendo aqui algumas acelerações e desacelerações junto com a centralização de faixa, que é o Travel Assist. Primeiro eu digo que o ACC ele não reage a veículos parados, pedestres e animais, e infelizmente também não tem a retomada automática, não tem aquela função stop and go. Então eu vou mostrar para vocês na prática que quando você diminui bastante a velocidade, ele vai desligar o ACC e pedir para você fazer a frenagem. Ele dá um alerta sonoro aqui pra gente. Já o Travel Assist, também você programa a mesma velocidade entre 20 e 210, mas você precisa estar com o ACC ativo. Ele já ativa os dois ao mesmo tempo, na verdade. E todas essas frenagens que vocês estão vendo e acelerações, ele está fazendo de forma automática, né? Ó, vamos ver ele freando aqui sozinho. Vamos lá, ó. 18 km por hora. Ele apareceu a opção ali, o aviso, na verdade, né, de frear o carro. Ou seja, ele não vai parar completamente sozinho. Esse carro não tem o freio de estacionamento eletrônico, né? Se eu não me engano, é um item obrigatório para que ele consiga manter o carro parado por mais tempo. É uma pena, né? Esse carro custa, já vou falar para vocês,
R$197 mil, sem opcionais nessa versão Extreme, porque você pode ainda adicionar quase R$8 mil do teto panorâmico, mais uns quase R$5 mil do pacote ADAS, que inclui aqui o Travel Assist, né, que é a centralização de faixa, e ainda tem quase 2 mil ou mais de 3 mil, dependendo da pintura que você escolher. Então essa nossa unidade aqui passa de 210, chega a quase 211 mil. E não ter aqui o ACC com Stop and Go, não ter o freio de estacionamento eletrônico, é um pecado bastante grande nesse preço. Eu liguei aqui novamente o Travel Assist e o ACC, mas ó, vocês viram, né? Esse barulho aqui é de um copinho de água que tá ali, tá, pessoal? Não é do acabamento do carro não, mas ó, de novo, ele começou a comer a faixa de moto. E isso tem um motivo bastante claro. Essa faixa não é comum em todos os estados do Brasil, ainda mais fora do Brasil. Então esses sistemas não estão acostumados com isso, e ele acaba detectando a última faixa da esquerda como o limite. Então ele vai andar sempre aqui, ó, porque ele entende que ele está dentro do limite da faixa. Mas na verdade não, o motoqueiro vai quebrar o seu retrovisor se você ficar andando desse jeito, principalmente aqui em São Paulo. Então fiquem atentos, tá? Se você puder evitar essas duas faixas aqui que ficam ao lado da faixa de moto, é melhor. Mais uma vez, ó, em mais ou menos 20, 18 km por hora, ele pediu para eu frear, já que ele não faz a parada total. Mas nesse modo Eco eu tô gostando bastante das acelerações e frenagens. Aqui eu tive que intervir no volante porque ele ainda não tinha detectado as faixas da rua. Mas pelo menos funciona a partir dos 20, tem carro que funciona a partir de 72, como os da Honda. Mas não é tão avançado como alguns carros, principalmente chineses, que até mais baratos ou nessa faixa de preço conseguem atuar mesmo em baixíssimas velocidades, como 10, 12, 15 km por hora. Aqui não. Vamos tentar retomar aqui de novo. Nos cruzamentos, pessoal, é normal que você perca a detecção da faixa, tá? Então por isso, ou ele vai acabar saindo um pouquinho e depois voltando automaticamente, ou ele vai sair muito, porque aí ele deixa de detectar a faixa, então ele perde o sistema. A gente percebe que ele centraliza bem, tá? Hoje o trânsito tá difícil e como ele não atua abaixo de 20, tá mais complicado da gente mostrar. Vamos esperar ele detectar aqui, ó, detectou de novo. Vamos ver ele atuando para ver se ele consegue manter bem, ó. Por mais que hoje o teste esteja um pouco mais restrito, né, por conta do trânsito que está nos atrapalhando, a gente pode ver que em nenhum momento ele fez uma mudança de volante muito agressiva. Realmente a centralização funciona muito bem aqui no caso do Volkswagen T-Cross. Ó, ainda mantendo super bem. E a frenagem e aceleração do ACC também não são muito agressivas. Aliás, são bem suaves, na verdade, em comparação a outros modelos aqui quando você está com o modo Eco. Ele não é perfeito. Tem momentos que ele vai se frear um pouco mais forte sem necessidade, ou ainda que de forma suave ele vai diminuir mais a velocidade do que seria necessário. Mas a gente pode dizer que de modo geral o Travel Assist e o ACC funcionam realmente muito bem aqui na Volkswagen. E mantendo na faixa ainda, ó. Vocês estão vendo como ele vai bem? Estamos aqui na estrada, vamos programar aqui em 120 km por hora para a gente conferir então como que é o Travel Assist aqui na estrada. Lógico, na reta ele vai aqui manter super bem, mas a gente tem algumas curvas ali na frente, que é onde a gente vai testar principalmente esse sistema. Eu aproveito para dizer enquanto isso que esse carro tem um assistente de ultrapassagem. Então em velocidades mais altas, quando você dá seta para o lado esquerdo, já que você não pode ultrapassar pelo lado direito, ele vai então diminuir a distância em relação ao carro da frente para permitir, para ajudar, né, que você faça essa ultrapassagem. Mas para isso você precisa ter um gap ali de velocidade, né? Então, por exemplo, se você tiver 50 programado a 55, 5 km por hora é muito pouco. Mas se você está aqui, como eu estou agora, estou mais ou menos 100 por hora, programado em 123 km por hora, você tem uma boa distância e aí provavelmente ele vai funcionar se não tiver um carro do seu lado. Vamos testar, ó, dando seta aqui para a esquerda, ó, tá fazendo a aceleração sozinho, ó, não sou eu que pisei no pedal. E aí se tiver disponível aqui na frente, lógico que ele vai acelerar até a velocidade que você programou. Senão ele vai manter a distância também que você selecionou em relação ao carro da frente.
O que na verdade me incomoda aqui é que eu estou na distância mais próxima em relação ao carro da frente, e olha como cabe umas 2 carretas aqui ainda, né? Bem que poderia ter realmente um espaçamento menor, pelo menos nessa configuração aqui mais próxima. Temos mais uma curvinha aqui, ó, vamos ver como ele se comporta. Também fez muito bem, tá, pessoal? Temos mais uma curva aqui na frente, ele diminui a velocidade por causa desse Corolla Cross, que não tá com muita pressa. Mas vamos ver a curva. Fez também muito bem. Vejamos essa curva aqui na frente, como que ele vai se comportar. Essa aqui já é um pouquinho mais pesada, não muito, tá? Mas ela já tem uma inclinatura um pouco maior, uma inclinação, né? Inclinatura, rapaz, de onde eu tirei essa palavra? Fez também aqui a mudança sozinho. Olha, ele tá perdendo bastante velocidade porque o trânsito tá bem mais lento aqui na frente, mas de novo, mantendo uma distância realmente bem grande em relação ao carro na nossa frente. Vamos ver uma curva aqui, pessoal. Essa aqui também é um pouquinho mais acentuada, tá? Continua programado ali nos 120 km por hora. Vou colocar a mão aqui só para ele entender que eu estou no comando. Mas olha como ele realmente faz muito bem o ângulo da curva. Ele não fica jogando de um lado para o outro sem necessidade, também não fica dando aqueles toquinhos no volante como acontece com alguns carros. Então aqui ele funciona de forma bem suave, de um jeito bem preciso aqui no volante, sem sustos, e realmente está bem próximo de uma direção de um humano normal, né? Mais uma pequena curvinha. Olha um Jayco aqui, ó, já começaram a vender esses carros, hein? Essa curvinha também fez muito bem, ó. Não ficou muito perto da direita nem da esquerda. Ele aqui tá no famoso centrão, né? Não é de nenhum dos lados. Mais uma curva aqui na frente. Vamos ver como que ele se comporta pra gente chegar a uma conclusão. Ó, fazendo a curva muito bem, hein? Ele vai diminuir a velocidade por conta do Fiorino aqui na frente. Vamos ver, ó, deixa ele detectar de novo. Agora detectou. Opa, ele apareceu ali rapidinho, assumir a direção imediatamente, porque acho que ele entendeu que ele não ia conseguir fazer o ângulo da curva, mas foi muito rápido e ele já retomou, então eu nem precisei colocar a mão no volante. Vocês estão vendo que ele não está acelerando mesmo tendo espaço aqui na frente. Então, junto com aqui a permanência, a centralização de faixa, eu já cito que acima de 80 km por hora ele bloqueia a ultrapassagem pela direita. Como vocês podem ver, tem um carro ali no painel, que por sinal é um Golf, não é a imagem de um T-Cross, do lado de fora da faixa, ali do lado esquerdo. Por quê? Ele detecta como é errado você fazer ultrapassagens pelo lado direito, ele vai andar aqui em velocidades mais baixas. Se eu voltar ali para a faixa da esquerda e ela estiver livre, ou se o carro ali que está na esquerda sair, ele vai voltar a acelerar até a velocidade que eu programei. Só concluindo sobre o sistema de centralização, realmente achei que funciona muito bem, sobretudo aqui na estrada. Então tá entre os melhores que já passaram aqui pelo canal GT Autos. Até curvas um pouquinho mais pronunciadas ele consegue sim fazer. Agora, essa questão de bloquear a ultrapassagem pela direita é um pouco ruim, porque aqui a gente tem, ó, 5 faixas na Bandeirantes, e a gente sabe que tem muitos infelizes que ficam andando devagarzinho na faixa da esquerda, e como eles não saem, você infelizmente é obrigado a ultrapassar pela direita, e aí o sistema acaba bloqueando. Lógico, se você acelerar enquanto ele bloqueia, ele vai então cancelar essa proibição. Mas às vezes você está andando de forma mais tranquila, e aí de repente, depois de um tempo, você nota que ele está devagar, e aí quando você vai ver, é em razão disso. Quero falar agora para vocês, enquanto vai funcionando aqui os recursos, sobre o sistema de ponto cego. Ele funciona a partir de 15 km por hora, acho uma velocidade um pouco alta, poderia ser um pouquinho menor, e ele precisa de uma diferença de até 10 km por hora em relação ao outro carro, quando você está ultrapassando alguém ou está sendo ultrapassado. Acima dessa diferença de 10 km por hora, ele até funciona, tá, pessoal? Mas o sistema, digamos que não garante, então é mais provável que ele não consiga detectar. O funcionamento em si do ponto cego vocês sabem muito bem. Nesse caso aqui ele tem 2 alertas na parte ali do espelho do retrovisor, e ele acende quando ele detecta um carro no lado correspondente do seu ponto cego. Deu seta, ele vai então piscar esse alerta para que você fique mais atento. E esse carro, como ele tem o Travel Assist, ele ganhou isso na linha 2026, então se o seu T-Cross não tem, desconsidere essa informação. Mas no nosso caso ele tem integração aqui com a permanência em faixa. Então, tendo um carro no seu ponto cego e você deixando o carro sair
da faixa para um dos lados, ele vai então atuar no volante. E eu também destaco aqui no T-Cross que os sensores de ponto cego não funcionam com um reboque atrelado. Se você conectar um reboque eletricamente, ele vai detectar e já vai desligar o sensor de ponto cego. Caso não conecte eletricamente, aí você vai ter que desligar manualmente o sensor de ponto cego. Também aproveito para falar sobre o sensor de fadiga. Nesse caso aqui, a única coisa que o manual diz pra gente é que ele analisa o comportamento do motorista entre 60 e 200 km por hora. Se você estiver dirigindo de forma muito agressiva, ele não vai conseguir detectar muito bem, tá, pessoal? A gente não consegue aqui mostrar na prática porque ele usa parâmetros muito específicos. Então, muito provavelmente só vai acionar quando eu realmente estiver cansado. Embora vocês não devam dirigir cansados, hein? Todo mundo sabe disso, eu espero. Muito menos alcoolizado, pelo amor de Jesus. Mas ele aparece, ele é um alerta no painel pedindo para você fazer uma pausa para tirar um descanso, tirar um cochilo. Quero falar agora para vocês sobre o alerta de tráfego cruzado traseiro, que é integrado ao sensor de ponto cego, como vocês bem sabem. Vamos esperar passar algum carro aqui para mostrar na prática para vocês, mas eu vou simular que a gente está saindo de ré como se fosse de uma vaga, de uma garagem ou algo nesse sentido. E eu já adianto que o manual só especifica para a gente que ele tem a frenagem automática, então se ele detectar que a colisão está muito próxima, ele vai frear o carro sozinho para tentar evitar ou diminuir o risco desse acidente. Ó, vai passar um carro ali na esquerda, deixa eu mostrar para vocês, ó. Tô simulando que a gente está saindo de ré, ó. Vocês perceberam, né? Ele avisou por aqui, ó, nessas duas abas laterais, ó, vai passar mais um. Ele avisou ali do lado esquerdo. Porém, nem sempre ele dá o alerta sonoro, tá? É só quando você tá realmente com o carro um pouco em movimento. E mesmo assim o alerta sonoro ele parece muito o do sensor de estacionamento. Então ele não fica assim muito claro. Ele poderia sim ter um alerta diferente e na verdade acusar ali pelos retrovisores. Porque aqui pela multimídia não é assim tão útil. Poderia ser por aqui também, mas tirar ali dos retrovisores eu não acho legal. Vai passar mais um carro lá, vamos dar uma olhada? Ó, como estava em movimento, aí sim ele deu um alerta. E aqui você pode desativar a frenagem automática em manobras, se você quiser. Apesar da lista de equipamentos não especificar muito bem, pelo que eu entendi, esse carro ele também freia numa condição normal. Então vamos supor, se está dando ré, tem uma parede atrás, se você não reagir a tempo, ele vai frear para tentar evitar ou mitigar o acidente. Aproveito para citar que esse carro tem a frenagem automática pós-colisão. Você bateu, ele acionou os airbags, aí ele vai pisar automaticamente no freio para evitar um segundo acidente. Parecer besteira, mas às vezes salva vidas. Qual a minha opinião sobre o ADAS aqui do T-Cross Extreme 2026? Eu gostei de algumas, acho que a maioria funciona até muito bem, porém acho que pelo preço deveria ter mais recursos. Por exemplo, a gente não tem aquela função Stop and Go do ACC, isso é bem triste, né? Tem carros bem mais baratos, como o Honda City, por exemplo, que possui já a função de parada total no Stop and Go. Falta também o alerta de abertura de porta por esse preço. Lembrando, pessoal, são quase 211 mil reais. Então é muita coisa para um SUV compacto e ficar devendo algumas coisas no ADAS é triste. Também falta o farol alto automático. E acho que pelo preço, quem sabe poderia ter até os faróis IQ Light que a gente encontra lá no Taos, Highline e no Tiguan. Seria um diferencial desse carro, mas infelizmente não tem nem o farol automático mais convencional que ele só liga e desliga. Outro item que não é extremamente importante, mas que seria interessante em razão do preço, é o reconhecimento de placas de trânsito. Mas os recursos que ele tem, com exceção do alerta de tráfego cruzado traseiro, que eu particularmente não gosto, os outros funcionam realmente muito bem. Então, analisando de modo geral, eu diria que as assistências à condução são medianas em razão dessa ausência de itens, considerando o preço. Os itens que tem aí funcionam muito bem, então seria como um ponto positivo. Depende do seu ponto de vista. E não para de chover, como é que eu vou fazer para gravar? Você tá saindo do vídeo sem deixar a sua opinião aqui embaixo? Como assim, hein? Não aprendeu ainda? Sempre no final do vídeo, pode ser no começo, no meio também, mas eu gosto que vocês deixem as suas opiniões aqui embaixo pra gente falar sobre esse assunto. Já expressei a minha, quero saber a de vocês. E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.